O vídeo que você vai ver é um piloto. Isso significa que ele pode virar uma série se você quiser. E é por isso que a gente adoraria que você deixasse as suas impressões aí na caixa de comentários. O roteiro desse vídeo foi concebido pela Geisa Ponte, que é astrônoma, trabalha com astrofísica estelar e também pode ser encontrada no Twitter, onde ela faz divulgação científica. A arroba dela é essa que está aparecendo aí na tela, junto com a hashtag AstroThreadBR, que agrega textos sobre astronomia no Twitter. A gente está muito feliz de ter a Geisa por aqui e deseja a você um bom piloto. Tanta treta acontecendo aqui na Terra. Por que a gente perde tempo estudando estrela? Como uma das ciências mais antigas, a astronomia faz parte da história e das raízes de todas as culturas. E talvez seja a ciência que mais desperta a curiosidade das pessoas de forma universal. As estrelas encantam muitos de nós, despertam nossos interesses e nossos sonhos. Mas ainda assim existe uma pergunta recorrente e até genuína. Se a gente já tem que lidar com tantos problemas aqui na Terra, por que investir recursos e atenção em pesquisas sobre o espaço? Esses pontinhos brilhantes no céu são realmente bonitos, mas por que prestar atenção em estrelas tão distantes? Para que monitorar o que acontece em outros planetas do sistema solar? Por que procurar pela existência de outras galáxias? Que tipo de retorno prático a gente tem com isso, hein? No passado, a astronomia era usada para medir o tempo, marcar as estações do ano e navegar pelos vastos oceanos. A astronomia nos inspira com belas imagens e promete respostas para as grandes perguntas. Ele atua como uma janela para o imenso tamanho e complexidade do universo, colocando a Terra em perspectiva e promovendo a cidadania. Mas não é só isso. Diante da certeza da nossa pequenez, também temos consciência da vulnerabilidade e da escassez da presença de vida pelo universo explorado. Uma das principais ambições da pesquisa em astronomia é a manutenção da nossa própria existência. Conhecer outras estrelas, principalmente as que são muito parecidas com o Sol, é um conhecimento essencial para nos preservarmos como espécie. Além de ser extremamente interessante conhecermos a nossa história como parte do próprio universo, precisamos traçar também as rotas de possibilidades prováveis para o comportamento da nossa estrela. O Sol hoje é uma estrela de meia-idade, bem comportada, mas ainda sujeita a ter alguns episódios imprevisíveis e temperamentais. Seu campo magnético é bastante ativo e monitoramos a evolução do seu comportamento há muitos anos. Com a tecnologia atual, podemos flagrar alguns espetáculos olhando bem de perto suas estruturas em arcos, manchas e eventos como os flares, que são explosões de energias nas partes mais externas do Sol. Alguns desses flares podem estar associados a uma ejeção de massa do Sol, o que a gente chama de ejeção de massa coronal, ou da sigla em inglês CMA. Esses CMAs são compostos de partículas carregadas que viajam a velocidades extremas. E se um evento desse ocorre numa face do Sol apontada para a direção da Terra, podemos ter problemas sérios. Em 1859 aconteceu o famoso Evento de Carrington. Na época, o Sol soltou uma dessas rajadas de energia e uma CMA atingiu a Terra em cheio. A sorte é que a humanidade era bem menos dependente de tecnologias conectadas como hoje, mas telégrafos operantes tiveram problemas bem como seus operadores. O evento entrou para a história levando o nome de Richard Carrington, o astrônomo que o monitorou e descreveu. Uma outra ejeção de massa coronal do Sol, em 1989, causou a queima de transformadores elétricos e deixou 6 milhões de pessoas sem energia no hemisfério norte, por até 2 semanas. O prejuízo foi superior a 100 milhões de dólares. Em 1921, outra grande tempestade geomagnética abalou boa parte do hemisfério norte. Estudos atuais apontam que ela pode ter sido algumas vezes mais intensa do que a de 1989. Operadores de centrais telefônicas relataram inicialmente que seus equipamentos estavam com defeito e começaram a soltar fumaça. No fim das contas, ao menos 3 grandes incêndios ocorreram nos Estados Unidos, Canadá e Suécia. Houve registro de avistamento de auroras próximo à linha do Equador em Samoa, e observatórios em todo o mundo registraram efeitos do evento.
Recentemente, flagramos outros eventos extremos. Em 2001, no pico da atividade magnética daquele ciclo, o Sol emitiu um flare considerado um dos maiores já registrados na história. Junto dele, vimos um CMA em uma forma de uma bolha gigante sendo expelida. A nossa sorte é que a Terra não estava no caminho. Na maior parte do tempo, essas partículas liberadas pelo Sol causam apenas auroras boreais e austrais, fenômenos observados por sortudos que estejam próximos aos polos terrestres na hora certa. Mas no estudo de 2019, cientistas encontraram que mesmo estrelas calmas como o nosso Sol têm boas chances de produzirem super flares. Ou seja, flares extremamente potentes, geralmente vistos apenas em estrelas de tipo solar bem mais jovens ou estrelas bem mais magnéticas que o Sol. As chances de um evento extremo atingir a Terra nos próximos 50 anos é de até 50%. Se um evento desse ocorrer na nossa civilização tão tecnologicamente dependente, a expectativa de prejuízo é de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, fora o resto do mundo. E pode levar até 10 anos para todos os equipamentos danificados serem substituídos. O prejuízo deixará marcas irreversíveis na história. Será um verdadeiro apagão global e duradouro, com consequências em efeito dominó. É difícil até de entender toda a extensão de uma catástrofe como essa, já que não se trata apenas de faltar eletricidade para ligar o aspirador de pó, mas também de ficarmos sem sistemas essenciais, como bancos, registros históricos e legais, comunicação e até navegação. A falta de energia prolongada vai levar a falhas no sistema de água, na produção de combustíveis, panes em hospitais e desabastecimento da cadeia de produção e venda de alimentos. Uma das formas de evitar ou amenizar uma catástrofe mundial é estudarmos outras estrelas parecidas com o Sol e também monitorá-lo ininterruptamente, das mais diversas formas em todos os seus aspectos e pormenores. Dessa forma, saberemos quando o Sol está prestes a dar um arroto devastador desse bem na nossa direção e a gente vai poder tomar as medidas de proteção necessárias. Quanto mais detalhada a pesquisa científica desse tipo de estrela e melhor o monitoramento do Sol, melhor ficará também a previsão e mais tempo hábil teremos para agir. A gente vai ter aí entre algumas horas até alguns poucos dias para correr e desligar tudo, esperar a tempestade passar e poder religar tudo de novo, minimizando ao máximo os possíveis danos. As medidas protetivas precisarão ser globais e coordenadas. E a gente não vai poder ter no controle pessoas que ignoram os alarmes dos cientistas. A ação vai ter que ser imediata. Mas, se você ainda não está convencido da necessidade da pesquisa científica em astronomia, vamos te contar mais uma história. A gente já falou aqui no canal sobre extinções em massa e como o que aconteceu com os dinossauros não foi um evento inédito na história da Terra. E pode se repetir. Mais de 100 meteoritos atingem a Terra a cada ano. São 16 toneladas por ano de pedras espaciais. Vem meteoro. A maioria delas é inofensiva, mas você bem sabe, em algum momento pode aparecer uma danadinha bem ameaçadora. Esses objetos são chamados de NEOs, ou objetos com órbita próxima da Terra. Mas você não precisa ficar tão preocupado. Existe uma quantidade bem grande de astrônomos profissionais e amadores monitorando o céu atrás de qualquer sinal de uma pedrona dessa em rota potencialmente perigosa. A nossa tecnologia ainda precisa melhorar bastante para a gente poder enxergar melhor esses objetos, justamente porque eles são pequenos em relação a estrelas ou planetas e não possuem luz própria. Eles só refletem a luz. Muitos deles são encontrados ao acaso, porque tinha algum astrônomo olhando para o lugar certo na hora certa. Mesmo com um céu relativamente claro e muitos astrônomos profissionais e amadores observando, a gente ainda perde a detecção precoce de um ou outro. E a gente só vê a pedra quando ela já está queimando na atmosfera. E precisamos de equipamentos mais precisos, mais modernos e também de mais pessoas procurando por eles. Esses objetos menores podem não representar uma ameaça de catástrofe global se impactarem a Terra, mas ainda podem causar devastação regional maciça e perda de vidas, especialmente se acontecerem perto de uma área metropolitana. Quanto mais astrônomos estiverem olhando para o lugar certo, na hora certa, maior as nossas chances de detectar um corpo potencialmente perigoso,
a tempo de mandar o Bruce Willis com uma bomba para o espaço. Mas se tudo isso que a gente falou até agora soa ficção científica demais para você, vamos então para o lado mais utilitarista da coisa. Como possivelmente você já sabe, os astrônomos lutam constantemente para ver objetos cada vez mais débeis e mais distantes. A medicina luta com questões semelhantes, ver coisas que estão escondidas dentro do corpo humano. Ambas as áreas do conhecimento exigem imagens de alta resolução, precisas e detalhadas. Os exemplos mais notáveis de transferência de conhecimento da astronomia para a medicina revolucionaram como doenças são diagnosticadas. Nos anos 50, o astrônomo Martin Ryle desenvolveu a técnica de síntese de abertura para observações com radiotelescópios. Ele queria observar galáxias muito distantes no universo conhecido. Essa técnica se tornaria essencial para a medicina diagnóstica anos mais tarde, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Nos anos 70, Larry Auchler, outro astrônomo, inventou o processo de geração de imagens em seções transversais usando uma onda penetrante. Ele chegou a essa técnica a partir da necessidade de melhorar os estudos dele sobre a coroa solar. Essas duas tecnologias, a desenvolvida por Martin Ryle e a desenvolvida por Larry Auchler, tornaram possível a existência da tomografia computadorizada, da ressonância magnética e da tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, além de várias outras aplicações usadas vastamente em medicina. Junto com essas técnicas de imagem, a astronomia desenvolveu ainda muitas linguagens de programação que tornam o processamento de imagens muito mais fácil, especificamente IDL e IRAF. Essas linguagens são amplamente utilizadas até hoje na astronomia e para aplicações médicas também. Em 2009, Willard Boyle e George Smith receberam um prêmio Nobel pelo desenvolvimento de outro dispositivo que seria amplamente utilizado na indústria: os sensores para captura de imagens desenvolvidos para astronomia, conhecidos como CCDs, Charge Coupled Devices, que foram usados pela primeira vez em 1976. A melhoria e a popularidade dos CCDs são atribuídas à decisão da NASA de usar tecnologia de um CCD supersensível no telescópio espacial Hubble. Em poucos anos, o CCD substituiu o filme fotográfico não apenas nos telescópios, mas também nas câmeras das pessoas. Eles foram parar nas webcams e, hoje, estão aí na sua mão, dentro do seu smartphone. Os frutos do desenvolvimento científico e tecnológico da astronomia, especialmente em áreas como a ótica e a eletrônica, e a transferência desses conhecimentos para a indústria se tornaram essenciais para o dia a dia das pessoas. Além do que a gente já mencionou antes, também os computadores pessoais, os satélites de comunicação, telefones celulares, smartphones, navegação por GPS e painéis solares são outros exemplos de tecnologias desenvolvidas por conta da pesquisa científica em astronomia. Além de um certo travesseiro. Embora a gente viva em um mundo confrontado com muitos problemas imediatos de fome, pobreza, doenças, energia e aquecimento global, a astronomia tem benefícios a longo prazo, que são igualmente importantes para uma sociedade civilizada. Até mesmo para encontrarmos planetas habitáveis como o nosso e, quem sabe, em algum momento do futuro, espalharmos a nossa espécie pelo universo. Vários estudos mostram que investir em educação e pesquisa científica de base fornece um grande retorno, não apenas cultural e economicamente para a população em geral. Além disso, a educação e pesquisa científica ajudam os países a enfrentarem e a saírem mais rápido das crises. Poderia ajudar também a pessoal não acreditar em terra plana, né? Dave Finlay, um astrônomo, em 2013 afirmou: em suma, a astronomia tem sido uma pedra angular do progresso tecnológico ao longo da história. Tem muito a contribuir para o futuro e oferece a todos os seres humanos um sentido fundamental do nosso lugar em um universo inimaginavelmente vasto e emocionante.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Yuri acompanhado da Patty, para quem ele manda a mensagem que segue. Patty, meu espírito viajou por longas distâncias pelo universo à procura de paz, felicidade, tranquilidade, companheirismo, harmonia e amor. Encontrei tudo isso e muito mais em você. Eu te quero ao meu lado neste pequeno planeta até que os nossos espíritos se libertem novamente e juntos possamos nos aventurar por novos mundos. Beijo, gente! Valeu!